Boa tarde, gente. Sou eu, Tio Alberto, de novo. E hoje nós vamos iniciar as nossas aulas de história desta unidade, tá ok? Então, antes da gente iniciar a aula, vá lá, pega o seu livro de história, deixa ele aí pertinho de você. Pode trazer o livro de reforço também, que a gente vai usar no final, tá? Para ficarem aí logo pertinho de você e a gente poder ir fazendo tudo junto. Vamos lá? Pegou o livro? Página de número 24. É a explicação do assunto de hoje, o primeiro conteúdo da segunda unidade. Abriram? Vamos lá, página 24. O tema da nossa aula de hoje é Brasil, África de todos. Esse aqui, ó. Certo? Esse é o tema da aula de hoje. Vamos iniciar com a leitura do texto. Me acompanhe, tá? Brasil, África de todos. A África é um continente muito grande e está dividido em vários países. Cada país tem povos com costumes e línguas diferentes. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram os indígenas. Algum tempo depois, eles trouxeram africanos negros como escravos para trabalhar aqui no Brasil. Quando chegavam ao Brasil, eram vistos apenas como escravos negros, considerados todos iguais. Cada uma dessas raças, brancas, indígenas e negras, foi de grande importância para a formação do povo brasileiro. Cada raça contribuiu com seus costumes, hábitos, vocabulários e etc. na construção do Brasil. Na época da colonização, houve uma mistura de raças. Muitos brancos tiveram filhos com indígenas e com negros, e muitos indígenas casaram-se com negros. Essas misturas de raças não parariam por aí. Vieram para o Brasil outros povos, alemães, italianos, espanhóis, japoneses, árabes, judeus, holandeses e outros. Podemos dizer que o povo brasileiro é a mistura de culturas diferentes que, através de diferentes povos, foi fundamentado. Então vamos lá. De acordo com o nosso assunto de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre um pedacinho da África que a gente tem aqui no Brasil, tá? Quando a gente fala que temos um pedaço da África no Brasil, a gente começa principalmente pelo seu povo. Povo africano que foi deslocado da África e veio ao Brasil. A gente viu aí no texto que há muitos anos atrás, quando os negros foram trazidos ao Brasil, porque a gente já viu em outra aula, que os negros não vieram ao Brasil. Os índios vieram, certo? Os portugueses encontraram, mas os índios eles foram trazidos, obrigados ao Brasil. Por quê? Os índios vieram ao Brasil na condição de escravos. Então os portugueses, eles iam até a África, aprisionavam esses negros e traziam eles como escravos para aqui para o Brasil. E trazia para quê? Os portugueses escravizavam os índios porque ele queria mão de obra. Então escravizavam os negros também, tá? Tio Alberto falou índio porque os índios também foram escravizados, alguns, tá bom? Mas o foco é sobre negro, tá? Então vejam, os negros foram trazidos ao Brasil escravizados. Para quê? Para a mão de obra. Então os portugueses iam lá na África, capturavam esses negros, tá? Colocavam ele dentro dos navios negreiros. Navios negreiros é o nome dos navios que transportavam esses negros até o lugar onde eles iam ficar, certo? Nos navios negreiros eles não tinham boas condições de vida. Como assim, tio? Eles eram amontoados dentro de porões, a comida era jogada para eles, então eles faziam as suas necessidades fisiológicas ali dentro, certo? Ele fazia tudo ali dentro e de repente caía comida e eles iam em cima e comiam. Então, assim, era um local muito imundo, muito sujo, certo? E eles tinham que se submeter a isso, tá? Aí o que acontecia? Capturados negros trazia para o Brasil. Esses negros eram todos de um mesmo lugar? Não. A África é um país assim como o Brasil é, certo? A África é um continente, desculpem. A África é um continente assim como o Brasil está no continente americano. E como continente existem vários e vários e vários países lá, certo? Então, os brancos iam, capturavam negros de diversos lugares e mandavam eles para o Brasil e para outros lugares também, tá? Esses negros que chegavam ao Brasil, uma parte deles era chamada de sudaneses
E o que eram negros sudaneses? Eram aqueles negros que vinham para cá e que eram capturados no país lá de Guiné e dos Lagos. Era o nome dos dois países onde vinham os escravos sudaneses. E esses escravos sudaneses, quando chegavam para cá, geralmente eles eram trazidos para Salvador, na Bahia, tá? E uma segunda área era chamada de área dos Bantus. A área dos Bantus era uma área onde tinham os povos do sul equatorial, tá bom? Da África do Sul equatorial. Essa área dos Bantus eram negros capturados nos países do Congo, de São Paulo, da Luanda, de Angola e de Moçambique. Esses negros da área dos Bantus eram trazidos principalmente para Pernambuco e Rio de Janeiro, tá? Então vejam que a gente tinha 3 locais principais onde vinham os negros para o Brasil, certo? Que era Salvador, que eram os escravos sudaneses, e os escravos da área dos Bantus, que vinha para Rio de Janeiro e para Pernambuco. E daí fazia-se a distribuição nas demais localidades daqui do Brasil, tá bom? Esses negros vinham para cá com a missão de trabalhar nas lavouras, certo? Eles vinham para trabalhar nas lavouras de café, principalmente, e de cana-de-açúcar, que na época eram as duas potências econômicas daqui do Brasil, além da extração do pau-brasil, é claro, né? Mas na época os negros vinham para cá para trabalhar de graça, certo? No cultivo, na colheita do café, no preparo, e também no cultivo, colheita e preparo da açúcar, através da cana-de-açúcar, certo? Então esses negros, quando chegavam, eles eram comprados, geralmente eles eram leiloados, tá? Na praia, o navio chegava, eles faziam um leilão ali para vender os negros. As pessoas olhavam, compravam os negros, né, os senhores de engenho, e levavam esses negros para o engenho, onde esses negros iam trabalhar, certo? Eles dormiam nas senzalas, mas passavam um dia trabalhando. E algumas mulheres eram escolhidas para trabalhar nos serviços da casa. Então iam limpar, passar, cozinhar, e muitas ainda tinham que amamentar os filhos das suas senhoras, certo? Tudo isso acontecia naquela época com o negro escravizado. Então o que acontece? Esse negro foi trazido para o Brasil à força, escravizado, trabalhava nas lavouras de café, trabalhava nas lavouras de cana-de-açúcar e também na mineração, certo? Então eles vinham para cá, trabalhavam em tudo isso totalmente de graça. Eles não recebiam por isso, tá? A única coisa que eles tinham direito era comida e muito pouca, e também a um local para dormir, onde dormia todo mundo junto na senzala, amontoado, e não tinham camas, tá? Então eles tinham que entrar lá, deitar no chão, se sentar, dormir sentado do jeito que quisesse, mas eram em péssimas condições. Porém, eles não podiam fazer nada, porque eles estavam na condição de escravo, ok? Então vejam que hoje no Brasil nós temos um pedaço da África, porque antes de tudo foi trazido o seu povo africano, que foram os negros. Quando os negros chegam ao Brasil, eles não vêm só como pessoa, eles vêm como pessoas e como cidadãos africanos, que têm uma cultura africana, e eles vão trazer essa cultura para aqui, para o Brasil, e a partir daí, essa cultura africana vai passar a se juntar com a cultura dos portugueses e dos índios para formar a nossa cultura brasileira, tá? Quando eles chegaram aqui, eles trouxeram hábitos, costumes, crenças, questões alimentícias, tudo que eles faziam lá, eles trouxeram para cá para poder continuar seus hábitos de vida, certo? Então eles tinham hábitos de colheita, eles tinham hábito do que comer, de como comer, eles tinham lá os deuses que eles adoravam, e quando eles vieram para o Brasil, eles acabaram trazendo tudo isso para poder se misturar com a nossa cultura, tá ok? Aí vejam, outros povos também chegaram aqui no Brasil. Como assim? A gente já viu que o Brasil é constituído através da miscigenação de povos, tá? Foram os principais povos, tá bom? Negros, índios e brancos através de Portugal. Porém, esses brancos não vieram apenas de Portugal. Vários e vários outros países também vieram ao Brasil. A gente tem aí alemães, japoneses, muitos e muitos outros países que já chegaram, que eu citei aqui conforme que está no texto, tá bom? Então é bom também ressaltar que até os costumes de culinária dos negros eram diferentes,
tá ok? Como é que os negros faziam? Os negros, para assar alguma comida, eles não faziam fogo. Um fogareiro, botava lá bem ajeitadinho, uma panelinha em cima, não. Eles juntavam os gravetos, faziam um foguinho no chão, botavam as madeirinhas do lado e um graveto em cima. E perfurava a carne do que ele fosse assar, certo? E para deixar em cima do fogo afastado. Tá? Então, assim, até os hábitos, os costumes deles, quando vieram para cá, eles tiveram que trazer, porém foram reprimidos. Eles não podiam fazer o que eles faziam lá. Quando faziam rituais, essas coisas eram mais escondidos entre eles mesmos, porque os brancos não gostavam. Tá ok? Essa é a nossa explicação de hoje, mas vamos para a atividade? Na página 24, nós temos o primeiro quesito, que diz o seguinte. Observe com atenção o mapa abaixo. Aí nós temos um mapa, tá? Esse mapa aí que nós temos, ele é um mapa que vai mostrar de onde os escravos saíram de Portugal e para onde eles foram trazidos aqui do Brasil. Esse mapinha daqui, tá? Então aqui no mapa vai mostrar as duas partes. De onde vinham os sudaneses, certo? E de onde vinham os escravos da área dos bantus. Também está discriminando aí o nome dos países de onde eles foram tirados e para quais estados eles vieram aqui no Brasil. Sobre isso você vai responder primeiro a letra A. De que assunto se trata esse mapa? Esse mapa está falando de quê? Aí você vai responder. B. Para onde iam os escravos da Angola? Aí você vai olhar de lá e dizer para onde iam os escravos angolanos. C. Os escravos trazidos para Salvador eram... Aí você vai dizer se eles eram da área dos bantus ou se eles eram sudaneses. D. Que estado do Brasil formavam a área dos bantus? Tá? Ou seja, que estado do Brasil formavam a área dos bantus? Aqueles escravos lá das áreas dos bantus foram trazidos para quais estados? Tá? Porque a gente viu que eles saíam de um lugar lá, que era chamado, e iam para outro. Esses lugares que eles eram levados chamavam-se área dos bantus. Aí eles querem saber quais são os dois estados brasileiros que recebiam esses escravos. Segundo quesito. Além dos portugueses e dos africanos, quais outros povos que vieram para o Brasil? A gente viu aí um bocado que tem no texto. Então você vai escrever o nome dos povos que também vieram ao Brasil, além dos africanos, tá bom? Terceiro quesito. Leia o texto a seguir e responda. Aqui nós temos um texto chamado de Gente que Mora Dentro da Gente. Você vai ler esse texto da página de número 25, tá bom? Você vai ler esse texto e quando você ler ele, você vai responder as três alternativas que tem embaixo. A letra A, B e C. Na A está perguntando, o que o texto quer dizer com a frase você sabia que dentro da gente mora gente? Dentro do texto você vai achar esta frase. Aí você vai comentar sobre essa frase através da sua interpretação de texto. B. O texto dizia que somos toda essa massa de gente, a mistura de etnias ancestrais, quais as três raças que deram origem ao povo brasileiro. Ele está perguntando o seguinte, que três raças, que três povos deram origem à sociedade brasileira que a gente tem hoje? A gente já estudou isso, hein? E no C diz, o texto diz que parecemos com os nossos familiares. Com quais pessoas da família você se parece? Tanto fisicamente como personalmente. Ou seja, muitas vezes a gente tem a aparência de algumas pessoas da família. Eu pareço com meu pai porque minha boca e meu nariz é igual dele. Mas eu também pareço com a minha mãe por causa do meu cabelo e o formato do meu rosto. Então você vai dizer lá, com quais pessoas da família você se parece na sua parte física, certo? Que é o seu corpo que a gente observa. E na sua parte, como aqui o texto diz, de personalidade. Ou seja, eu sou bem calmo igual a minha avó. Eu sou muito brabo igual ao meu tio. Eu sou bem tranquilão, ligo pra nada, igual ao meu pai ou a minha mãe. Aí você vai dizer, com as pessoas da família aos quais você se parece, tá bom? E para não ficar só nisso, vamos nos lembrar que nós temos o livro de reforço para fazer também. O livro de reforço, vocês vão responder as páginas de número 69 e a página de número 70. Aqui nessas duas páginas vão ter algumas perguntinhas que a gente trabalhou no texto e vão ter também pesquisas,
São pesquisas simples que vocês vão fazer, tá? Para saber um pouco mais do povo africano, tá ok? Então você responde as páginas 69 e 70 do livro de reforço e a atividade do livro de história, que estão nas páginas 24 e 25, tá ok? Então com isso nós chegamos ao final da nossa aula de história de hoje, tá? Lembrando que não é a única de hoje. Todos os dias vocês estão recebendo 2 vídeos com 2 aulas que a gente vai estar seguindo o horário, tá ok? Continuem se cuidando, aproveitem bastante para estudar nesse tempo que vocês estão em casa, tá? Porque quando a gente voltar, a gente vai estar com muito conteúdo para a gente puxar bem muito e fixar. Então, se tiver qualquer dúvida, encaminhe a dúvida para mim, que eu vou responder com o maior prazer para você, tá bom? Esclarecer todas as suas dúvidas. Tio Alberto gosta muito de vocês e está morrendo de saudade. Tchau, tchau e até a próxima.